Bom dia, pessoal! Que pessoal! bênção e alegria estarmos aqui nessa manhã juntos de domingo para iniciarmos essa semana juntos e meditarmos na palavra de Deus. Sim, te convidamos a participar conosco da leitura do livro de Números. Esse é um livro muito interessante no Antigo Testamento que vai mostrar algumas memórias que Moisés registrou ao passar pelo deserto com os israelitas e a transição da primeira para a segunda geração, aquele povo que Deus libertou do Egito com mão poderosa, caminhando rumo ao Egito, caminhando rumo à terra prometida, e eles passam por várias experiências, caminhando no deserto com todas as suas crianças. Eram pelo menos 1 ou 2 milhões de pessoas. Nós vamos ler hoje que eles começaram fazendo um recenseamento e perceberam que havia só para o exército mais de 600 mil homens. Então, certamente era um grupo de, no mínimo, 1 ou 2 milhões de pessoas que Moisés estava liderando. E como um líder, ele teve algumas memórias importantes que ele registra nesse livro chamado Números. E nós queremos estar lendo, vai ser aproximadamente um capítulo por dia a partir de hoje. E sempre ao final dessa leitura nós oramos também pelas nossas famílias, oramos pela sua vida. Né, Rafa? Sim, é um prazer para nós estarmos aqui. Então vamos hoje começar esse novo livro do Pentateuco, que é Números. Então vamos orar, o Thiago vai estar orando para nós iniciarmos, consagrarmos essa leitura, todo esse livro que nós vamos estar aqui juntos. E como é importante nós termos o hábito de diariamente meditarmos na palavra de Deus, Sim. renovar a nossa mente, aprender mais sobre a base, sobre a história da nossa fé. Então nós convidamos a você a continuar conosco, aqueles que já têm há 2 anos, há mais de 2 anos aqui lido diariamente a Bíblia conosco, orado por nossas famílias. Mas se você também é novo aqui, seja bem-vindo ou convite alguém para estar se unindo a nós nessa leitura, né, Sim, meu amor? certamente seremos muito abençoados. João registrou, o evangelista João, que Jesus disse ao povo de Israel: se vocês crescem em Moisés, se referindo aos escritos do Pentateuco. Jesus disse: se vocês crescem em Moisés, vocês creriam em mim, porque ele, Moisés, escreveu sobre mim. Então, quando nós lemos esses livros que Moisés escreveu, o próprio Jesus afirmou que Moisés estava escrevendo sobre a própria pessoa de Jesus. Então, nós vamos juntos aprender mais sobre a pessoa de Jesus, além do que nós lemos nos evangelhos, esse Jesus que viveu um período aqui na Terra conosco. Nós vamos ler sobre aspectos mais profundos da personalidade e de como também nós podemos nos relacionar com a pessoa de Jesus. O apóstolo Paulo reafirma em 2 Timóteo 3,16 ao dizer que toda a Escritura, ele não está falando dos evangelhos, ele não está falando do que chamamos Novo Testamento, o apóstolo Paulo está se referindo ao que chamamos Antigo Testamento. Ele diz: toda a Escritura é útil para o ensino, é útil para a correção, para o nosso treinamento na justiça, e através da Escritura nós podemos aprender a nos relacionar melhor com Deus e termos uma compreensão bíblica muito mais profunda. Então é por isso que nós estamos lendo esses livros do Pentateuco e te convidamos a meditar conosco também diariamente. Vamos pedir entendimento ao Senhor. Pai, nós te agradecemos pela sua preciosa palavra. É uma lâmpada para os nossos pés, uma luz para o nosso caminho, e nós aguardamos em nosso coração para não pecarmos contra o Senhor. Pedimos que o Teu Espírito Santo abra o nosso entendimento, nos dê olhos para ver e ouvidos para ouvir. Que assim Fale seja. conosco, Espírito Santo, e aplique a Tua palavra em nossas vidas. Nós te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, o recenseamento. O Senhor falou a Moisés na tenda do encontro, no deserto do Sinai, no primeiro dia do 2º mês do 2º ano, depois que os israelitas saíram do Egito. Ele disse: façam um recenseamento de toda a comunidade de Israel, pelos seus clãs e famílias, alistando todos os homens, um a um, pelo nome. Você e Arão contarão todos os homens que possam servir no exército, de 20 anos para cima, organizados segundo as suas divisões. Um homem de cada tribo, o chefe dos grupos de família, deverá ajudá-los. Aqui já menciona algo importante, que é a idade que o povo de Israel consideraria como uma idade para a maioridade, 20 anos. Você não vai ver em nenhum momento na Bíblia menção em relação a 16 anos, 18 anos,
mas os homens poderiam servir no exército quando eles tivessem 20 anos. Então essa era a maior idade considerada por Moisés e para o povo de Israel. Está em Números capítulo 1, verso 3. No verso 5 diz assim, que estes são os nomes dos homens que os ajudarão. De Ruben, ou da tribo de Ruben, Elisur, filho de Sedeur. De Simeão, Selumiel, filho de Zeruzadai. De Judá, Naazon, filho de Aminadab. De Issacar, Natanael, filho de Zuar. De Zebulon, Eliabe, filho de Elon. Dos filhos de José, de Efraim, Elisama, filho de Amiúde. E de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. De Benjamim, Abidã, filho de Gideone. De Dan, Aizer, filho de Amizadai. De Azer, Pagiel, filho de Ocrã. De Gade, Eliasaf, filho de Deuel. De Naphtali, Aira, filho de Enã. Foram esses os escolhidos da comunidade, líderes das tribos dos seus antepassados, chefes dos clãs de Israel. Moisés e Arão reuniram esses homens nomeados e convocaram toda a comunidade no primeiro dia do segundo mês. Lembrando que isso é o segundo ano depois que eles saíram do Egito. Os homens de 20 anos para cima inscreveram-se conforme os seus clãs e as suas famílias, um a um, pelo nome, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. E assim ele os contou no deserto do Sinai na seguinte ordem. E aí aqui vai mostrar para cada uma das tribos de Israel, ele vai ter um parágrafo que se repete, mostrando que de todos os homens de 20 anos para cima, que podiam servir no exército, foram relacionados cada um pelo seu nome, de acordo com os registros de seus clãs e famílias. E aí ele vai mostrar um número específico de homens aptos para o exército para cada tribo de Israel. Essa informação já estava antes, se repete agora e vai se repetir novamente, porque é uma informação importante. Eles contaram apenas os homens de 20 anos para cima, de acordo com os registros dos seus clãs e famílias. Então, para a tribo de Ruben foram 46.500 homens. Para a tribo de Simeão, 59.300. Para a tribo de Gade, 45.650. Para a tribo de Judá, 74.600. Para a tribo de Issacar, 54.400. Para a tribo de Zebulon, 57.400. Dos filhos de José, descendentes de Efraim, 40.500. E dos descendentes de Manassés, 32.200. Da tribo de Benjamim, 35.400. Da tribo de Dan, 62.700, uma grande tribo. Da tribo de Azer, 41.500. Da tribo de Naphtali, 53.400. E aí aqui conclui dizendo que esses foram os homens contados por Moisés e por Arão. Então, eu imagino que foi um tempo muito longo para contar esses milhares e milhares de homens, né? Esses foram os homens contados por Moisés e Arão e pelos 12 líderes de Israel, cada um representado a sua família. Todos os israelitas de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram contados de acordo com as suas famílias. E o total, olha o tanto de gente, só dos homens acima de 20 anos que poderiam servir no exército das 12 tribos, o total foi 603.550 homens, um grande exército de Israel. Sim, isso não incluía os levitas. A conclusão desse capítulo vai mostrar a função dos levitas. Estamos em Números 1, verso 47. As famílias da tribo de Levi, porém, não foram contadas, juntamente com as outras, pois o Senhor tinha dito a Moisés: não façam o recenseamento da tribo de Levi, nem a relacione entre os demais israelitas. Em vez disso, designe os levitas como responsáveis pelo tabernáculo, que guarda as tábuas da aliança por todos os seus utensílios e por tudo o que pertence a ele. Eles transportarão o tabernáculo e todos os seus utensílios. Cuidarão deles e acamparão ao seu redor. Sempre que o tabernáculo tiver que ser removido, os levitas o desmontarão. E sempre que tiver que ser armado, os levitas o farão. Qualquer pessoa não autorizada
que se aproximar do tabernáculo terá que ser executada. Os israelitas armarão as suas tendas, organizadas segundo as suas divisões. A gente vai ler mais sobre isso adiante, nos próximos dias. Cada um em seu próprio acampamento e junto à sua bandeira. Os levitas, porém, armarão as suas tendas ao redor do tabernáculo, que guarda as tábuas da aliança, para que a ira divina não caia sobre a comunidade de Israel. Os levitas terão responsabilidade de cuidar do tabernáculo que guarda as tábuas da aliança. Os israelitas fizeram tudo exatamente como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Amém. Nós queremos viver a vontade de Deus de forma perfeita, exatamente como o Senhor tem ordenado a nós. E nós nos lembramos, ao ler esses detalhes das contagens das tribos, os números que eram importantes, que Deus tem cuidado das nossas vidas também em cada detalhe. A Bíblia diz que Ele conhece o número de cabelos nas nossas cabeças. Ele tem cuidado de cada detalhe da sua vida. E há uma diferença entre antes de orarmos sobre um assunto e depois de orarmos. Por isso, a Rafa vai nos liderar agora em oração. Apresente ao Senhor os seus motivos de oração, nomes, causas que vêm à sua mente agora. Nós queremos concordar em oração com você, na certeza de que o Senhor tem cuidado e continuará cuidando de cada detalhe da sua vida e da sua família. Vamos orar juntos? Sim, Pai, nós colocamos diante de Ti nossas vidas, tudo que nós somos e agradecemos ao Senhor. Louvamos o Teu nome, dizemos, Pai, que só o Senhor é Deus e não há outro, Pai, que se compara a Ti. O Senhor é Deus grande, Deus forte, Deus poderoso, o Deus que nos sustenta, Pai, com a Tua mão direita poderosa. E o Senhor também diz na Tua palavra que é o nosso abrigo, é o nosso protetor, o Senhor é o nosso escudo, o Senhor é a nossa fortaleza. E é em Ti, Pai, que nós nos escondemos no momento, seja de dificuldade, e é em Ti, Pai, que nós nos alegramos nos momentos, Pai, de celebração. Então eu coloco diante de Ti, Pai, a nossa vida, a nossa família e cada pessoa aqui representada. Vai, Pai, de encontro às necessidades de cada um, a cada pedido de oração, Pai, a cada intercessão pelos seus familiares, pelos seus filhos, a cada situação que tem tirado a paz, talvez até mesmo o sono, o que tem acelerado o coração, Pai, e trazido, Pai, ansiedade sobre a vida, seja de quem for que está aqui orando, eu oro por essas causas, pedindo, Pai, que o Senhor troque os fardos, que nós possamos entregar os fardos pesados. Amém, e receber dos fardos leves do Senhor, receber da paz que vem de Ti, receber daquilo que o Senhor tem para nós. Nós apresentamos a Ti, Pai, essa nova leitura do livro de Números, pedindo a revelação do Senhor. Apresentamos a Ti, Pai, essa nova semana que se inicia, pedindo a Tua proteção, pedindo o Teu favor, pedindo que tudo aquilo que colocarmos nas nossas mãos possa prosperar, pedindo sabedoria, Pai, pedindo discernimento, revelação necessária, Pai, para tudo que nós formos fazer essa semana. E abençoa os nossos filhos, nossos cônjuges, os filhos dos filhos aqui representados também. Nós colocamos diante de Ti, que nós possamos, Pai, ir para essa semana sabendo que nós somos abençoados, que o Senhor nos ama e cuida de nós. Obrigada, Pai. Nós entregamos as nossas vidas diante de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe muito a sua família. Nós reforçamos nosso convite para que você acompanhe conosco essa leitura de Números. Nós vamos aprender mais sobre a pessoa de Jesus, como ele mesmo disse no Evangelho de João, que o próprio Moisés escreveu sobre eles. Não existem muitos textos que nós sabemos que foram escritos por Moisés, além do Salmo 90 e esses 5 livros do Pentateuco que nós estamos lendo. Então participe conosco dessa leitura. Certamente seu relacionamento com Deus, sua compreensão das Escrituras vai se aprofundar muito mais do que você pode imaginar. Nós amamos vocês. Deus os abençoe muito. Um abração e tenha uma semana muito abençoada.